Comecei a correr em 2010. Em 2024 me tornei maratonista. Agora em 2026 pretendo fazer 2 maratonas e gostaria de compartilhar aqui um pouquinho com você que está aí querendo correr, que já começou a correr. Gostaria de compartilhar um pouquinho da minha história, sem dinheiro para comprar tênis caros, sem relógio, sem se preocupar com pace. E é isso aí, começando no simples, dá para começar do zero, do nada. Comecei na caminhada e hoje sou maratonista. Talvez contando um pouquinho aqui da minha história, você possa se inspirar aí do outro lado e começar a correr também. Em 2010, quando eu comecei a correr, como a maioria das mulheres, né, quando procura alguma atividade esportiva, normalmente, assim foi comigo, mas normalmente é porque tá querendo perder ali uns quilinhos, né? E foi assim comigo. Eu vi uma movimentação, algumas pessoas já corriam, né? E eu tinha vontade também de correr. E em 2010 falei, vou começar a correr. Coloquei um tênis, um short, uma camiseta confortável e saí pra rua para correr. Não consegui correr nem uma quadra sequer. Fiquei totalmente fadigada, né? Andei o percurso todo que eu tinha determinado ali no meu bairro, né? E falei, nossa, isso aqui é muito difícil. E não desisti, continuei caminhando, né? Alternando ali caminhadas. Aí eu colocava algumas metas, eu via alguns posts. Aí eu falava, vou correr desse poste até aquele outro, vou correr 3 postes, algumas coisas assim. Eu colocava como meta, né? Até aquela árvore, até aquela placa, até o muro amarelo. Eu sempre fazia algumas coisas assim, né? Mentalmente e ia correndo. Assim eu comecei a dar os primeiros passos na corrida. Em 2010, em agosto, eu descobri que estava grávida. E aí descobri que estava grávida, eu tinha começado a correr fazia pouco tempo e eu parei de correr. Voltei a caminhar, né? Fiquei somente na caminhada e depois, quando tive, né, Yasmin, depois de um tempinho ali que ela nasceu, aí as caminhadas já eram com ela no carrinho, colocava ela no carrinho e saía para caminhar. E foi assim que aos poucos eu retornei e voltei a correr. A minha primeira prova, a minha primeira participação em uma prova foi quando ela tinha 8 meses. Eu me inscrevi numa prova na minha cidade e fui participar. Levantei de manhã, cheguei lá na prova totalmente perdida, não conhecia ninguém, não sabia nada, deixei minha bolsa que eu tinha levado no guarda-volumes e saí correndo. Corri, foi meus primeiros 5 quilômetros, né? E foi muito legal, assim, contagiante, mas eu totalmente perdida, não conhecia ninguém, mas gostei daquela emoção, daquela sensação de correr, né, com a galera, assim, foi muito mais legal do que correr sozinha, que é totalmente diferente, né? Você treinar ali todos os dias sozinho e de repente tá aquela galera para fazer a mesma coisa que você foi fazer. Então assim, nossa, me apaixonei muito, amei a corrida e foi muito legal, foi muito bacana e fui embora. Terminou a corrida, peguei minha bolsa, uma fruta, um isotônico lá e fui embora. Voltei para casa e quando foi na segunda-feira eu acho que eu fui numa lan house, alguma coisa assim, que eu não tinha computador em casa na época, e eu fui ver o tempo, né, da prova, entrei lá no onde eu tinha feito a minha inscrição, e eu tinha ficado entre as 5 primeiras na categoria. Na época eu tinha 26 anos. E nossa, eu lembro que eu fiquei tão triste, que eu falei, ah, eu vim embora e não, né, eu poderia ter subido no pódio, eu vim embora com a minha medalha da participação, mas eu tinha um troféu naquela prova que eu não levei para casa, né? E nem fui atrás, nem sabia se tinha como depois eu conseguir pegá-lo, né?
Então, mas aquilo me motivou a continuar correndo, e eu continuei correndo, continuei por muito tempo, e assim, nunca tive até hoje, eu não tenho ainda um tênis de placa. Hoje sim, hoje consigo comprar uns tênis, né, um pouquinho mais caro aí, 400, R$ 500, mas também não tenho relógio, nunca tive relógio de corrida. Então eu fui aprendendo meio que na raça, com um aplicativo, né, no celular, e eu corri por muito tempo usando o aplicativo do celular, e eu lembro que ele era em milhas, e eu não sabia que ele estava em milhas. Para mim era quilômetros. E aí eu corria 5, achando que eu estava correndo 5 quilômetros, e não era. Na verdade, eu estava correndo já mais de 7 quilômetros e eu não sabia. Então, o começo foi assim, eu treinei bastante, participei de várias provas. Na época, as provas eram super baratinhas, 30, R$ 50, várias provas. E até que eu entrei, né, em uma assessoria, entrei em uma assessoria que foi muito, muito bacana, aprendi muita coisa, participei de treinões, viajei, né? Então foi muito, muito bacana, teve muita coisa legal. Comecei a correr 10 quilômetros, né? Então, quando eu comecei a correr os 10 quilômetros, nossa, eu achava aquilo muito difícil. Eu falava, meu Deus, 10 quilômetros, né? Porque quando eu terminava a prova de 5, eu falava, nossa, essa galera ainda, né? Normalmente às vezes tem um ponto que a gente volta, né? Quando tá fazendo 5, e as outras pessoas continuavam, né? Mais quilômetros para depois retornar para fazer para completar os 10. Ou teve uma prova que eu lembro que eu participei também, que eram 2 voltas. Então eu terminei a primeira volta, 5 quilômetros, terminei. Só que aí tinha pessoas que ainda tinha que fazer toda a prova novamente. Eu achava aquilo muita coisa. Gente, 10 quilômetros é muita coisa. Para mim, por muito tempo na minha cabeça, o meu limite era aquilo ali, 5, 7. Só que de repente, na corrida de rua, tem uma coisa muito engraçada que é você se sentir confortável, porque isso demora muito, porque a corrida ela dói, a corrida, né? Eu tive assim, tive muitas dores, tive canelite no começo, por, né, não estar com tênis adaptado, que tinha um amortecimento legal. Então, me assei muito, corria com short inadequado, top apertado. Até hoje, ainda de vez em quando, eu ainda faço umas coisas dessas e acabo né, às vezes saio para correr numa corrida longa com top que eu ainda não corri nenhuma corrida curta, acabo me machucando, acabo não testando. Então tá aí já uma dica, né? Não deixe para testar nada em corrida. Teste tudo em treino, né? Desde calçados, né? Um tênis meia, a roupa, né? Para quem vai tomar algum gel, algum isotônico, qualquer coisa, teste sempre no treino. Nunca deixe para testar na corrida. E a corrida, assim, foi ganhando espaço na minha vida. Eu gostava muito de correr. E aí, se eu ia viajar, se eu ia para algum lugar, eu levava o tênis. Eu sempre pensando, né, em como eu ia fazer para correr. Sempre acordei mais cedo do que todo mundo. Sempre, né, se eu tava num lugar diferente, como que eu vou sair daqui para chegar no ponto que eu vou correr, né? Então, sempre pensando assim. E foram se passando, né, esses anos, gostando muito da corrida. E de repente eu fiz a minha primeira 10 quilômetros. E aí o 10 quilômetros também se tornou confortável. Eu fiz as minhas primeiras 10 milhas, que seriam 16 quilômetros. E foi muito assim, muito, muito, muito legal. E foi, né, sempre um amor assim grande que foi nascendo para a corrida. Às vezes, né, a gente pega um ranço também. Já tive umas épocas, né, de tipo, nossa, corri muito esse mês, o outro mês acontece uma coisa, acontece outra, vários imprevistos, eu acabei não conseguindo nem correr quase nada o outro mês. Aí você pega um pouco de bode, você fala, meu Deus, eu preciso voltar. Tive já várias fases assim,
mas sempre mantendo um ritmo de treino. Participei de muitas provas, depois diminuí bastante esse ritmo, mas sempre ali treinando, né? Porque eu acho que a prova a gente vai lá para buscar a medalha, para concretizar assim aquela meta, né? É muito bom quando você está treinando, sabendo que você vai participar de uma prova, isso te anima mais. O relógio despertou, você sabe que você quer, né, ir bem naquela próxima prova, né? Você quer concluir. Então você, né, tem pessoas, né, que vai disputar pódio, que quer colocação, que quer o RP, né? Quer baixar ali seu recorde pessoal, que é uma coisa muito legal também. Então, tem várias variáveis assim que é muito gostoso você viver na corrida de rua. Eu sempre penso assim que a cada treino a gente se sente uma pessoa vitoriosa, porque todo treino acaba sendo uma extensão da próxima medalha que você vai pegar, né? Às vezes a gente fica muito empolgado, participa de muitas corridas e é muito legal quando você participa de uma assessoria. Nossa, aquele clima muito gostoso, todo mundo saindo para fazer a mesma coisa. Então é muito importante, é muito bom que você tenha um calçado ali confortável, que você comece a fazer fortalecimento, porque no começo a gente precisa daquela motivação que é colocar um tênis e ir. Mas depois você também precisa estudar um pouquinho e saber tudo que envolve a corrida, né? Então, independente de você ter muito ou pouco dinheiro, você vai precisar se planejar, vai precisar saber como, né, como funciona. Aí outras coisas vêm junto, você vai se alimentar melhor, você vai dormir mais cedo, porque as provas são cedo, os doidos, os loucos corredores acordam cedo para correr. Claro que tem as pessoas que treinam à tarde, tem provas à tarde, tem provas à noite e várias pessoas participam, mas um horário assim muito comum, né, das pessoas correrem é de manhã, né? De manhã é muito bom, né? A maioria das provas são no período da manhã, então você vai adequar o seu sono, você vai comer melhor, você vai ter que tomar muita água. É muito, muito importante você aumentar a ingestão de água, né? Porque não adianta você querer correr, tomar água só lá a hora que tá correndo, né? Até se você ingerir muita água no meio de uma corrida, um pouquinho antes de correr, você também não vai ser legal. Então, você já durante toda a semana, durante todos os dias, você tem que aumentar esse consumo de água. Então, a corrida ela vai beneficiar a sua saúde em vários pontos e é muito bacana. E com isso, você vai se tornando uma pessoa mais disciplinada, né? Você vai ficando muito, muito mais disciplinada, porque você precisa ter os seus horários, você vai cumprir suas metas que você estipulou, você vai treinar ali no mínimo 2 vezes na semana. Eu já tive fase de treinar 4 vezes na semana a corrida. Hoje em dia eu tento correr 3, às vezes não consigo. Quando consigo, tá próximo de um feriado, alguma coisa eu aproveito e ali corro uma sequência, né? Faço uma sequência de dias que eu consigo correr com tempo, porque eu gosto assim, eu gosto de correr, eu gosto de parar, tirar foto, né? Então, eu me divirto nos meus treinos, é aquela hora que é a minha hora. Então, tem aquele dia que eu quero, né, forçar um pouquinho mais. Tem os treinos de tiros, né, que são treinos intervalados. Então, são vários tipos de treinos. Tem aquele treino que é aquele que a gente chama de pace paquera, que é aquele treino que você poderia estar conversando, ou ouvindo uma música e cantando junto. Então, não é um treino que você está se esforçando muito, mas você está em movimento, você está feliz, está alegre, está fazendo algo que você gosta. E isso é muito legal. E assim, eu acho que se alguém me dissesse lá em 2010, quando eu comecei ali os primeiros passos, né, na corrida, que um dia eu me tornaria maratonista, eu nunca, nunca, nunca iria acreditar. Em 2017,
eu fiz a minha primeira São Silvestre, que são 15 quilômetros, e foi muito bacana, adorei também a corrida. Nossa, uma corrida muito especial a São Silvestre, uma das melhores, assim, para participar. E também depois eu fiz o 21, meu primeiro 21 quilômetros foi lá no Rio de Janeiro. Então os treinos eu fui até os 18, porque eu realmente queria ter a experiência de fazer o 21 na prova. E foi muito bacana, foi muito legal, o que não aconteceu com outras, né? Não aconteceu com outras distâncias antes, né? Que os 5, 10, 15 eu treinei fiz em treinos e depois eu fui participar de alguma prova, mas o 21 não. O 21 teve esse gostinho especial. Foi a primeira vez que eu corri 21 quilômetros, foi na prova lá no Rio de Janeiro. Foi muito legal, foi muito bacana. Eu gostei muito, assim, foi uma experiência muito, muito boa. E eu achava que o 21 também era muito difícil. E aí eu comecei a me desafiar a fazer treinos longos. A cada 2 meses, 3 meses eu fazia um 21 quilômetros, porque para mim era difícil fazer o 21. E eu falei, eu preciso deixar essa distância confortável, porque o 5 um dia foi tão, tão difícil e ele se tornou confortável. E isso aconteceu, demorou, demorou, mas aconteceu. E quando esse 21 se tornou confortável, eu me tornei confiante para buscar os 42 quilômetros. E nossa, eu tenho um orgulho muito, muito, muito grande de ter decidido, né? Eu tinha muito medo dos 42 quilômetros. Eu sempre achei que 42 quilômetros é uma distância que a gente tem que ter muito respeito, porque não é simplesmente ir lá e correr, precisa se preparar. Então eu entrei em contato com o meu professor lá de Bauru, né? Eu já estou morando em Florianópolis há 5 anos. E aí eu entrei em contato com o Rodrigo, falei, Rodrigo, me ajuda, quero fazer uma maratona. Ele, opa, vamos, vamos, como que vai ser, daqui quanto tempo? E aí eu falei, vou participar da Maratona Internacional aqui de Florianópolis no mês de agosto. E ele preparou para mim uma planilha. Foram 4 meses treinando para participar da prova e foi muito, muito legal. E no dia da prova eu fiquei muito ansiosa. No dia antes da prova eu praticamente não, a casa não dormiu, né? Eu, o marido e a filha passamos praticamente a madrugada toda acordados. Saímos de casa 4h30 da manhã para ir lá pro local da prova. Então, assim, foi um misto de muita emoção, muita coisa. Eu consegui concluir a prova, foi muito legal concluir a prova com 4 horas e 12 minutos. E assim, foi muito, muito especial, mas eu acho que eu poderia ter ido um pouco melhor se eu tivesse conseguido diminuir essa ansiedade, né? E os treinos também, os meus treinos, eles foram até o 36. Então, assim como no 21, os 42 eu também estreiei em uma prova. E olha, eu recomendo que você que está começando a correr, né? Se você já está correndo aí 3, 4 quilômetros e quer fazer 5, faça 5 numa prova, você vai se divertir muito, é muito legal. E eu acho que eu vivi essa experiência no 21 e no 42, e eu achei muito, muito bacana, muito válido, assim, você conseguir completar aquela distância participando numa prova onde tem tantas pessoas em busca daquele mesmo sonho. E assim, é pessoa pagando promessa, é pessoa que se desafiou, é pessoa que perdeu muitos quilos, é pessoa que sonha há anos em fazer aquela prova. Então, assim, a maratona é um divisor de águas
muito, muito importante para o corredor. Então, se você está aí no começo e pretende, não desista, não desista, treine, treine, siga suas planilhas, vai um passo de cada vez, vai no seu tempo, no seu pace, é muito, muito legal. A maratona você tem 6 horas para completar, concluir, né? Então você precisa está treinado, está apto, né? Tem que estar aí com os exames, né? É importante estar com os exames legais aí, tá tudo em dia. Você precisa estar com condicionamento legal para você concluir essa prova de uma maneira assim, né? Como corredores amadores, que é o que eu sou, uma corredora amadora. Uma corredora amadora, você precisa concluir feliz, concluir sabendo que era aquilo que você foi para fazer e você conseguiu fazer, porque vai doer, não é fácil. Depois do 35 quilômetros muda tudo e sua cabeça é quem vai mandar para você chegar. A corrida ela me ensina muita coisa e eu acho que uma das coisas mais importantes é que não precisa ser perfeito, você precisa começar. E se você que está aí vendo as corridas na televisão, no seu bairro, na sua cidade, e você quer começar, comece. Coloque um tênis confortável, saia em busca de informações, né? E vai correr, vai ser feliz. A corrida ela muda o corpo, ela muda vidas, ela muda a sua história. A corrida te faz mais forte. E a decisão de não desistir de você vai te tornar uma corredora. Isso é muito, muito legal. Se essa história te inspirou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para alguma amiga que está precisando começar, recomeçar. Vem acompanhar essa jornada. Me conte aí se você já corre, se vai começar a correr, beleza? Beijos!